Glória a Deus. Agora sim, já está o meu microfone. A paz, igreja. É maravilhoso estar aqui. É tão bom quando nós estamos a louvar e nós sentimos que o nosso coração está conectado. Quando nós podemos dizer aleluia e a nossa voz, nós sentimos que há a presença de Deus nesse aleluia aqui. É maravilhoso. Eu não sei como é que foi a semana de todos, de algumas pessoas nós temos falado, mas eu posso vos dizer que eu tive uma semana em fé. Quando Deus me disse, falou ao meu coração daquilo que eu hoje iria falar, eu entendi o porquê. Ao longo desta semana eu fui entendendo o porquê que Deus estava a colocar isso no meu coração. Nós temos passado uma semana com alguns irmãos, uns daqui e outros de Portugal, em oração, por vários motivos nas suas vidas. Nós temos estado debruçados. Tenho passado uma semana mesmo em oração. Uma semana daquela que... eu não estou a falar do meu tempo devocional diário que eu tenho como pessoa, como Paulinha, filha de Deus. Eu estou a falar daquele tempo em que nós passamos, fora tudo aquilo que eu faço normal na minha vida, esse com alguém, esse com irmãos, esse com o fazer, esse com o estar. E aprender a colocar a fé, a confiança em Jesus. Porque eu tenho que levar esta fé também aos outros, para subir a fé deles também, ajudarmos uns aos outros a manter a nossa fé. Porque nós podemos fazer isso. Nós podemos contribuir para que o nosso irmão, ele também cresça na fé. E eu esta semana, eu percebi isso. Como Deus pode usar-nos de uma forma incrível, e esse usar-nos faz aumentar a minha fé. Ao mesmo tempo que eu oro pela irmã Marta, ao mesmo tempo que eu estou com ela, a minha fé vai aumentando. Deus vai dizendo assim, olha, é isso mesmo, juntas vocês vencem, acreditando, confiando. Amém? É isso que Deus tem feito comigo esta semana. Tem sido maravilhoso, porque é uma vitória. Quando eu vejo, não sou eu no meu corpo, tenho tido cada vez mais saúde, cada vez mais confirmação de Deus naquilo que Ele está a fazer, não é? Mas também eu vejo os meus irmãos a darem respostas positivas. Amém? E aqueles que Deus ainda não falou, não confirmou, vocês podem ter a certeza que Deus não deixa de responder. Eu estou a falar isso com toda a certeza. Deus não deixa de responder. E a vontade dele é cumprida na nossa vida quando nós colocamos na brecha. Ele cumpre. Amém? Deus cumpre. Então nós vamos falar de fé. Entendes bem o que é fé? Entender vai além da nossa compreensão cognitiva. Vai além do nosso pensamento. Ter fé é muito mais do que isso. Amém? Entender requer também uma mudança de vida e direção. Nós não conseguimos entender o que é fé se nós não mudarmos a nossa vida. Amém? Se nós não mudamos a direção daquilo que nós estamos a fazer para aquilo que Deus quer. Amém? Entender é isso. Entender a fé é exatamente isso. É mudar a nossa vida. Podes ouvir algo aqui que hoje já ouviste falar e vais ouvir com certeza. Porque muita gente fala de fé. Vamos à internet, ou pessoas a falar de fé, pastores, não pastores, enfim. Na nossa igreja já falamos várias vezes aqui de fé. Mas eu preciso saber hoje se vocês entenderam do que é que nós temos vindo a falar ao longo desse tempo. Falar de fé. O que é isso? Ok? E eu também gostava de saber se vocês vivem essa fé que nós vamos falar hoje. Ok? E se não vives é porque não entendeste ainda o que é a fé. Verdadeiramente o que é a fé. Não é? Às vezes nós pensamos que sabemos, pensamos que sim, eu já entendi, mas na nossa vida pessoal alguma coisa corre que não está a funcionar e a gente diz assim, mas porquê se eu tenho fé? Amém? E é isso que nós vamos ver hoje. Porquê, Senhor? Se eu tenho fé, porquê é que não está a acontecer? Amém?
Amém? Quando aprendes algo, avalia primeiro, porque tem que haver mudança. Tem que haver mudança na nossa vida. Então, hoje vamos falar de fé. Em Hebreus 11, de 1 a 7, nós vamos ler rapidamente. Aqui nós costumamos a falar que esse trecho nós conhecemos como a galeria dos heróis da fé. Porque ali representam toda a gente, ou quase todos que diziam: amém, Deus, eu faço. Vais fazer, vou, eu faço. E aqui fala de vários nomes que nós conhecemos. Ok? Aqui fala, esta galeria são dos brilhantes, daqueles que disseram: eis-me aqui, mas que eram os improváveis, hein? Mas disseram: Senhor, eu faço. Não entendo o que estás a dizer, mas eu vou fazer. Amém? A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova que existem coisas que não podemos ver. Amém? Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Aquilo que se vê, matéria, foi criado através daquilo que não se vê. Amém? Espiritual. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor, não é, do que Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Ainda falamos dele, ok? Ainda esta palavra é viva. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Vocês sabem, Enoque foi arrebatado. Enoque, ele subiu. Ok? Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma arca, que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Então, isso significa que a fé é um tema fundamental para nós. Vocês viram tantos irmãos na fé, os nossos antepassados, não é? Eles obedeceram, eles ouviram, eles obedeceram, mesmo não vendo, mesmo não sabendo, mas eles creram no Deus Altíssimo. Então, o que é fé? Até aqui talvez tenhas entendido a fé como um simples acreditar. Uma coisa é acreditar, eu acredito, outra coisa é ter fé. E nós vamos ver isso hoje. Talvez vais-me responder: sim, Paula. Pastora Paulinha, mas eu acredito, eu oro todos os dias. Eu estou de joelhos. Eu leio a Bíblia, eu vou à igreja, eu acredito que Deus existe. Também olhamos a fé como uma força interior. A fé não é uma força interior. Às vezes nós temos um pré-requisito de conseguir coisas da parte de Deus como uma força que vem aqui dentro. Eu faço uma força, eu até, às vezes até as pessoas fazem tanta força que quase dói a cabeça. Pensando que tu empenhaste em colocar tudo aquilo que sentes cá dentro, que isso vai se transformar em fé e que vai mudar alguma coisa naquilo que tu desejas ou que levas diante de Deus. Há frases que nós, por vezes, até usamos. Eu vou dizer aqui algumas, do género: se eu tiver muita fé, eu irei passar na faculdade, eu irei comprar um carro, eu irei ter um emprego bom, a minha vida vai mudar. Amém? Se eu tiver muita fé. Não é? Isso mostra, parece que estamos
a dizer assim, olha, eu vou ao culto hoje, eu tenho uma bateria, sabem as baterias do telemóvel que carrega, a carga, como vocês chamam, não é? Carga, não é? Imagina, eu hoje, Senhor Jesus, hoje já te enchi 90%. Para a semana, quando eu vier no próximo culto, eu vou preencher essa carga com mais 10%, vou ter 100%. Aí, a minha fé está completa e o que é que vai acontecer? Minha fé está ali, o milagre vai acontecer. Mas não é isso. A nossa fé não é uma carga com bateria, que nós enchemos o telemóvel. Não, nós não viemos aqui para carregar cargas. Não é assim, ok? Nós chegamos aqui sim, e muitas das vezes nós usamos a expressão do que a gente vem receber de Deus, estamos cheios do Espírito Santo. Mas não é como uma carga que depois vai fazer, não, cheios do Espírito Santo, a conexão nossa com Deus é tão forte que Deus caminha conosco no dia a dia, ok? Cada vez mais que nós vamos perto de Deus, nós enchemos-nos, ou seja, há uma unção de Deus sobre a nossa vida de uma forma tal que nós ao deslocar nós sentimos, naquilo que nós fazemos nós sentimos, na forma como nós falamos com os outros nós sentimos. Isto é o que nós às vezes dizemos, fui à igreja e recarreguei as baterias. Mas esse recarregar as baterias não tem a ver com o tu, por vires aqui, criares uma fé, tipo balão, vou encher-me, e chego ali e ponho a mão e as coisas acontecem. Não é ouvir carregar a bateria, é que te faz encher de fé. É isso que eu quero vos explicar. Não tem nada a ver com nós chegarmos aqui, estarmos e sentirmos com aquelas emoções todas, porque estamos na presença de Deus. Mas isso não faz mudar a tua fé. Amém? Em outra situação, nós temos o pensamento positivo. O que é o pensamento positivo? Eu quero, eu vou conseguir. Eu quero, eu vou conseguir. Sabe quando nós repetimos 1000 vezes? Já deu certo, já deu certo, já deu certo. Parecemos que estamos a ficar loucas. Já deu certo. Pensamento positivo não é fé. E se alguém vos diz assim, olha, irmão, eu tenho algum receio que a coisa não aconteça, há sempre alguém que nos diz assim, está calado. Palavra negativa. Não vem com palavra negativa. Palavra negativa não. Temos que dizer tudo positivo. Isso não é fé. Isso não é fé. Ok? Pensamento positivo não é fé. Dizer que temos só falar a palavra positiva, 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 ou repetir as coisas, não é fé. Então, o que é fé? Amém? Apesar de muitas coisas serem verdade, o que nós acabamos de dizer, não é? Conterem verdade e serem importantes, porque é bem melhor falarmos coisas positivas do que negativas. Apesar disso, não é isso que a Bíblia diz que a fé é. A fé é algo que está ligado em duas coisas fundamentais. A fé está ligada na salvação e na vida que agrada a Deus. A fé está ligada na nossa salvação. Eu entreguei Jesus como Senhor, entreguei a minha vida e recebi Jesus como Senhor e Salvador. Eu creio que eu sou salva. Eu creio no meu coração. E a partir daí eu levo uma vida que agrada a Deus. Porque senão nós podemos orar, dizer que acredita. Deus às vezes faz por misericórdia, sabem? É verdade. Deus às vezes, nós vamos diante dele, ele olha para nós e deve dizer assim, tu não mereces nada, que nenhum de nós merece. Não estás a fazer nada para mim, mas pela minha misericórdia. Por aqueles que estão a orar por ti muitas das vezes, por tanta coisa, pelo seu amor, eu vou conceder-te. E as pessoas ficam todas contentes. E Deus ouviu. Mas será? Deus ouviu. Mas será que tu estás a andar segundo a vontade dele? Bem? Será que a vida que estás a levar é uma vida que agrada a Deus? Então nós vamos falar de salvação. Como é que a salvação é importante na nossa fé? Tem a ver com a nossa fé. Nós vamos ler Efésios 2:8 que diz: pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Há versões que diz que é um dom de Deus. É um presente dado por Deus. Podemos ver aqui, então, a ligação da salvação eterna à fé. Amém?
Podemos ver aqui a salvação está ligada à fé. No versículo, ele é claro. Ser salvo pela graça. De graça. Um movimento de Deus. Vemos aqui, não é? Mas que acontece mediante a fé. Esse movimento de Deus, ele acontece pela fé. Amém? É um movimento de Deus. O pensar positivo, eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou salvo, não vai salvar ninguém. Salva sim, se tu entregares a tua vida, dizeres, entra no meu coração, perdoa os meus pecados. Aí sim, nós vemos a salvação de Deus na nossa vida. Deus tem que operar na nossa vida. Amém? O repetir não significa que nós somos salvos. Amém? Também está ligado não só a esta porta de entrada que é a salvação, mas também a essa vida de santificação. Que eu acabei por dizer que a nossa vida tem que estar mediante aquilo que Deus quer. Mediante a sua palavra. Mediante aquilo que Ele fala. Amém? Nós temos que ser corretos. Mesmo sendo pecadores, errando, puxa, vamos levantar e dizer assim, Senhor, perdoa-me, mas eu quero estar aqui. Amém? A nossa vida tem que ser assim. Amém? Não ser vou dar assim uma palavra assim não ser uma baderna. Eu faço o que eu quero, amanhã faço o que eu quero, hoje faço o que eu quero, mas depois quando estou aflita vou diante de Deus. Eu, Paula, não posso fazer isso. Amém? E nem vocês. Portanto, também está ligado não só a esta porta de entrada, que é a salvação, mas também a essa vida de santificação. Esta vida diante do Senhor, e que vemos em Hebreus 11:6, vemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então não existe uma vida que agrada a Deus que não seja vivida pela fé. Ninguém consegue dizer eu agrado a Deus que não seja uma vida vivida pela fé. Ok? Ninguém consegue chegar a Deus que não seja pela fé. Afinal de contas, nós não vemos Deus. Nós não vemos. Alguém já viu Deus aqui? Não. Mas nós sentimos, nós sabemos que Ele existe. Amém? A Bíblia diz que tudo o que não provém da fé é pecado. Tudo o que não provém da fé é pecado. Então, quantas coisas estamos a fazer que não vêm da fé? Quantas coisas nós fazemos? Amém? É urgente, não é? É urgente entendermos o que é a fé. É muito, muito importante. Qual é a melhor palavra, então, que vamos definir a fé? Qual é a palavra que nos define, que melhor define, não é? A fé é a certeza das coisas que se esperam. É o que a Bíblia fala. Em algumas versões, até diz que, ora, a fé é a confiança nas coisas que se esperam. Então, a fé é confiança. Amém? Para mim, a melhor palavra, então, a definir é confiar. E vocês vão entender que acreditar é muito diferente do que confiar. Amém? Repitam comigo. Confiar. Confiar, é isso mesmo. Fé, ela ultrapassa apenas o acreditar. É claro que está envolvido um acreditar, não é? Está sempre envolvido. Está envolvido um crer, não é? Porque até o texto diz que aqueles que se aproximam de Deus acreditam que Ele existe. É verdade. Nós acreditamos que Ele existe. Certo? Toda a gente aqui na plateia acredita que Deus existe. Certo? Provavelmente todos que estão aqui sim acreditam. Amém? Mas vocês acreditam na Bíblia, acreditam nas promessas de Deus, nas promessas que estão escritas, nos planos que Deus tem. Nós acreditamos, mas pode ser que haja aqui alguém que esteja aqui hoje, que mesmo acreditando em Deus, não tenha fé. Isso pode acontecer. Sabem? Nós podemos até acreditar, mas a nossa fé, será que temos a fé em Deus? Amém? Porque a fé ultrapassa o acreditar. A fé é... Eu costumo dizer que é um campo
que nos leva a confiar. A fé ultrapassa o acreditar. Ele entra naquele campo que é confiança. Ele entra no campo que é confiar. E a confiança em Deus e confiar em Deus é muito mais do que eu apenas dizer que eu acredito nele. Vou dar um exemplo. Nós vamos a um circo. Vocês sabem o que é um circo? Temos os trapezistas, aquelas pessoas que andam todas ali em cima, fazem os tais. Imagina que nós acreditamos que ele vai passar de um lado para o outro, que ele vai fazer aquelas piruetas todas. Porque nós estamos a ver, ele já fez muitas vezes. Ele vai fazer aquilo, claro que eu acredito, ele já fez, eu já vi fazer. Agora ele diz assim, um de vocês, por favor, venham comigo. Vocês não vão cair, porque normalmente eles têm os seus assistentes que nunca caem. Vocês iriam com ele? Vocês acreditam que ele não cai, mas vocês subiriam com o... Olha, eu vou dizer, eu não iria, porque eu não confio. Eu acredito que ele não caia, mas eu não confio. Amém? Então, esta é a diferença entre o acreditar e o confiar em Deus. O acreditar, eu acredito que ele já fez muita coisa. Agora, será que confiamos que é o passo mais difícil? Eu largar tudo para ele. Amém? Existe uma linha onde passamos do acredito para o confio. Existem várias áreas na nossa vida em que dizemos, Senhor, eu acredito que Deus pode, que Deus faz, que Deus fez. Eu acredito. Então, porquê é que não te lanças a Ele? Amém? Porquê? Porque tens medo de lançar. Se calhar eu tenho medo de lançar a minha vida, de perder o controle. Sabe, nós somos seres humanos e há algo em nós que nos tira ao chão. É algo que nós vamos perder o nosso controle, o domínio. Tudo que nos faz perder o nosso domínio. Nós dizemos assim, ok Deus, eu preciso que tu me dês isso. Eu estou a passar por um problema, mas ao mesmo tempo que eu estou a pedir a Deus, eu peço a Deus, Senhor, abençoa-me. Eu ao mesmo tempo eu estou a dar um telefonema para alguém, para o meu irmão, para dizer assim, olha, arranja uma solução. Olha, tu não esperas que Deus fala. Que Deus fale, que Deus diga assim, olha, é o caminho é este. Será que Deus te falou no coração? O que é que tu tens que fazer? Mas antecipadamente, às vezes nem pedimos a Deus. Dizemos, eu estou a passar isso, Senhor, tu sabes. Mas espera aí, eu vou tratar o assunto. Eu vou comprar, eu vou fazer, eu vou isto. Isto não é confiar em Deus. Nós acreditamos que Ele faz, mas nós não confiamos. Porque nós humanos, nós seres humanos, temos medo de perder o controle. Isso é algo da nossa natureza. E quando nós perdemos o controle, nós ficamos desorientados. Mas aí está aquilo que Deus quer fazer de nós. Então, porquê? Porque é difícil ter fé. Porque é tão difícil confiar completamente em Deus? Porque é difícil o ser humano entender que tem que perder esse controle. Amém? Então, ter fé é estar completamente submisso. É estar completamente dependente. É perder esse controle. Imagina estar lá em cima no alto da corda com lá o trapezista, não é? E tu não consegues fazer nada. Tu não consegues assim, bom, eu vou cair. Então o que é que tu tens de fazer? Confiar plenamente naquela pessoa. Se tu subires, ou confias ou não há hipótese. Mas tu foste. A solução aí é confiar o tempo todo. Mas há algo que eu vos queria dizer hoje, e isto tem falado muito comigo. O porquê que nós não conseguimos, o porquê que nós queremos ter sempre tudo tão seguro, tudo tão com os pés bem assentos na terra. Não, quando é coisas de Deus, em confiar em Deus, porquê? Isto é um pecado, é através do pecado, não é? Essa mentira... Através do pecado, essa mentira vem às nossas mãos, ok? Que é melhor ter o controle das coisas, está tudo nas nossas mãos, do que entregar a Deus. Isso tem a ver com aquilo que faz parte da nossa natureza, ok? Mas que nós temos que soltar, nós temos que acreditar que há um controle que só Deus pode ter na nossa vida, para nós podermos ter, seja o que for, amém?
Eu coloquei aqui: o pecado coloca essa mentira em nossas mãos. Que é melhor ter esse controle em nossas mãos do que nós dependermos do melhor de Deus. Porquê? Porque Deus não se vê? Porque nós não o vemos? Porque a nossa natureza quer ver tudo o que é matéria. Não é? Então, vem uma dúvida em nós. Vem uma dúvida no nosso coração. Um dia Jesus encontra um jovem, e a Bíblia descreve-o como jovem rico. Vocês sabem dessa história, não é? Então, o jovem perguntou: Mestre, como faço para herdar a vida eterna? Jesus lhe diz: entrega tudo ao Senhor. Entrega tudo. E vocês não sei se estão a ver, não é? Metam na pele daquele rapaz. Vocês são ricos e vocês têm que entregar tudo. Para herdar quê? Para herdar o quê? Algo que tu não vês. Algo que nós sabemos que existe. Algo que é bíblico. Algo que nós queremos. Algo do nosso Pai. Amém? Foi isso que Jesus lhe disse. Amém? Isso para ele ganhar a vida eterna. Jesus lhe diz: entrega tudo. Amém? Talvez a tua pergunta hoje será: como faço para ter essa vida eterna? Eu não sei se todos os que estão aqui têm a certeza da vida eterna. Sabem o que é isso? Amém? Todos os que estão cá, eu espero que sim. A vida eterna é algo que nós ganhamos através da nossa salvação, da entrega da nossa vida completamente, as nossas áreas da nossa vida, tudo o que nós temos a Deus, o nosso ser. Amém? Como é que eu vou conseguir então essa vida plena? Como faço para ter essa facilidade eterna, essa felicidade eterna, para agradar a Deus? Amém? E Jesus hoje pergunta: qual é o teu plano? O que é que tu tens? Qual é a ideia para a tua vida? Agora pergunto eu: será que tu tens tudo planeado? A tua vida já está descrita: eu vou fazer isto, vou fazer aquilo. Já perguntaste a Deus? Já perguntamos a Deus: Senhor, o que queres que eu faça? O que é que tu tens para mim? Muitas das vezes nós damos passos na nossa vida e que depois choramos. Muitas vezes nós damos passos e que depois nós dizemos assim, lamentamos muito. E Deus pergunta: na altura em que tu tomaste essa decisão, eu estava? Tu acreditaste na minha palavra? Tiveste fé em mim que eu pudesse dizer a resposta certa? Ou tu embarcaste no que o teu coração dizia? Amém? Jesus diz assim: rasga todo o teu plano, rasga tudo o que tu escreveste, porque eu quero te dar o meu plano para a tua vida hoje. Hoje Deus quer nos dar um plano novo. Hoje Deus quer dizer assim: olha, se tens ideias de fazer as coisas, chega a mim primeiro e pergunta-me. Isto é profético. Chega a mim e pergunta-me, para que não chores mais tarde. Não deias nenhum passo sem que venhas a mim hoje. Sem que chegues ao pé de mim a dizer: o que é que eu faço? Amém? Glória a Deus. Há dois planos na mesa: há o teu e há o dele. É pegar ou largar. Ou fazes o teu, ou fazes o plano de Deus, que é aquilo que nos dá o sabor de alegria, da certeza de causa, de vencermos. Amém? Hoje em dia nós estamos a viver, e eu entendo, com muitas coisas dramáticas, não é? E por vezes pensamos que é difícil colocar essa dependência em Deus. Amém? É muito difícil, porque há muita coisa na nossa vida, muita coisa também, um caos, o mundo está. E às vezes nós temos esse receio de colocar tudo nas mãos de Deus, de confiar. Amém? Mas a palavra, a melhor palavra hoje que eu deixo aqui é: eu confio. Eu confio. Agora eu vou fazer uma pergunta: tu confias? Depois de tudo aquilo que nós estamos a ouvir, tu confias em Deus? Ou tu só acreditas que Ele faz? Imagina, tu estás em cima de um muro alto e se caíres vais partir-te todo. Partir a perna, partir tudo. Bem alto. O teu pai está cá em baixo e diz assim: pula. Pula. Pula que eu
agarro. Agora, eu não vou perguntar se vocês pulariam, mas eu vou dar um exemplo. Nós temos o nosso Trey, é um menino, bebê. E todos os outros bebés que vocês têm na vossa família, vocês sabem que se ele estiver em cima do muro e o pai estiver ali embaixo, isso aconteceu com os meus filhos. Pula, filho! Nem pensava duas vezes. O meu Gigi, então, era daquele. Primeira coisa, só ouvir a voz do pai, pula! Já pulou. Pulavas, que bom. Porquê? Porque confia no pai, porque confia nos braços fortes, porque vê o pai, que o meu pai é um herói. Amém? E nós? Deus diz, manda-te. Nós pensamos duas vezes, porque nós não confiamos nele. É triste. Amém? Tu estás em cima do muro, a gritar, não, não. Eu não sei, Senhor, se tu me irás agarrar. Tantas vezes eu coloquei o meu coração em situações e me magoaram. Pode ser essa a vossa questão. Tantas vezes, Deus, eu coloquei-me a jeito, mas as pessoas em quem eu confiei me magoaram. As pessoas me trataram mal. Eu perdi a confiança. Eu confiei tanto. Só que eu quero vos dizer hoje, Deus nunca falhou com a sua palavra. E todos nós que fomos magoados, e todos nós que fomos rejeitados, e todos nós que temos esse problema que alguém fez na nossa vida, não se esqueçam que esse alguém não é Deus. É ser humano como tu. Erra e faz-nos muito mal. Mas também é um ser humano. É um ser humano. Que às vezes até nem sabe o que é servir a Deus, viver Cristo. Talvez a sua vida não seja entregue a Deus, mas te magoou. E isso faz com que tu avalies Deus da mesma forma que avalies quem te magoou. Às vezes nós não nos lançamos. Porquê? Porque nós olhamos para o homem que nos fez mal e esquecemos que confiar em Deus não é o mesmo que confiar em um homem. Porque o homem, nós confiamos, mas o homem pode falhar. Deus não falha. Quando Deus diz, deposita na minha mão, descansa. Há salvação e há fazer a vontade dele, viver segundo os padrões de Deus. Essas duas coisas estiverem na tua vida, Deus responde. Essas duas coisas não é fácil. Porquê? Porque o viver cristianismo não é fácil. Nós temos muita coisa, nós somos pecadores, nós falhamos. Mas há uma coisa que Deus fala, vem a mim, pede perdão, diz-me, Senhor, eu errei, vou começar agora, dei conta agora que eu errei, deixa-me vir aqui, Senhor, mas eu quero seguir Deus, eu quero estar segundo os teus padrões, mesmo com a minha carne, mesmo que eu erre, eu quero seguir, Pai. Deus é Deus. Quando Ele diz pula, tu pulas. Fé é confiar, meus irmãos. Esta questão do controle é algo tão forte em nós, porque tem algo dentro de nós que nos faz sempre querer controlar algo. Sou muito controladora, eu tenho que ter cuidado para não descontrolar. Vocês sabem que até no culto nós temos medo de nos controlar. Deus às vezes está-nos a dizer, grita, pula, salta, chora, mas nós estamos ali, não quero que ninguém veja, eu não quero, eu tenho que estar ali. Não, descontrola-te na presença de Deus. Deixa Ele controlar a tua vida na presença de Deus. Bate palmas, grita, faz o que tu quiseres, aquilo que sentires no teu coração, porque Deus diz, faz. Deixa-me tomar controle da tua personalidade, da tua pessoa, do teu caráter. Eu quero mudar-te. Tens que estar livre. Não com reticência, não estar ali o que é que os outros estão a pensar. Não, abre o teu coração. Jesus está a falar hoje para todos, para mim também. Isso de viver a fé é para mim. É em primeiro lugar para mim. Amém? Confiar é ter fé. Amém? Amém. Isto é um mecanismo do pecado, essa história do não nos deixar controlar, do querer que nós controlemos tudo. É um mecanismo do pecado em nós. Amém? Glória a Deus. Às vezes nós temos frustrações, decepções, e hoje em dia poucas são as pessoas que te dizem, uau, eu estou feliz.
com a minha vida. Quase todas elas aparecem dizendo: estou a sofrer, estou a chorar. Vocês já viram? É por causa de frustrações, por causa de terem sido maltratadas. Amém? Quero que olhes bem para a tua vida e quero que saibas que muitas das frustrações que estamos a passar hoje em dia, nós todos, é por causa de não estarmos a empenhar a nossa vida na obediência total. O que é que falta, Deus? O que é que falta? Será que eu não te estou a ouvir? Eu quero te ouvir, Pai. Amém? Presta atenção. Se há algo que Deus não é teu seguidor. Tipo no Facebook. Vou lá, tic, pôr um like. Tic, não. Nós temos de segui-lo. Aqui é o contrário. Deus diz: eu não quero ver o teu plano. Eu não vou abençoar o teu plano. E às vezes até fazemos bico. Sabe? Vocês falam bico, né? Eu estou a aprender muito do Brasil. Sim, bem triste. Não me deste, não falo mais contigo, Deus. Estou chateada com Deus. Já ouvi isto. Meu Deus do céu. Eu estou chateada com Deus. Eu já não vou ao culto domingo, não vou. Vou ficar em casa hoje. Por quê? Porque estou chateada com Deus. Vocês acham que é Deus que sofre ou que precisa de nós? Nós precisamos dele. Quanto mais bico nós ficamos, quanto mais nós não queremos ver porque estamos chateados com ele, pior é para a nossa vida, mais afastados estamos dele. Mais vai ser difícil nós chegarmos outra vez, andar, o processo, ok? A nossa frustração não é por causa de um pai mau, e sim de filhos que estão a inventar histórias. Às vezes a frustração da nossa vida tem a ver connosco, tem a ver com pessoas às vezes externas, mas não é por Deus, é por nós próprios, seres humanos. Então, qual é o resultado de ter fé? O que acontece na vida de alguém que decide confiar em Deus? Que decide subir o trapézio lá em cima com Ele. Tal como em Hebreus 11 diz, o homem ou a mulher, com fé se torna um discípulo. Nós confiamos naquele que nos chamou para segui-lo. Então, nós com fé, nós nos tornamos um discípulo. E o que é isso? Quando eu falei em Deus não nos segue, nós seguimos a Ele, porque nós somos os seus discípulos. Jesus, quando passava, dizia assim: Pedro, larga e vem comigo. Quem é que seguia quem? Pedro largava e seguia, não foi? Não foi o que aconteceu? Todos eles largavam e seguiam. Tornavam-se discípulos. Então, todos nós, se seguirmos a Cristo, nós seremos seus discípulos. Amém? Aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue o Mestre. Esse é um discípulo. É alguém que quer ter uma habilidade na vida. Uma só: seguir. Eu sigo a Cristo. E seguindo, eu tenho a salvação. Seguindo, eu estou a cumprir os propósitos dele na minha vida. Seguindo, eu vou fazer aquilo que ele quer. Amém? Nós somos uma igreja com propósitos. E esses propósitos são 5, não é? Pastor, farta-se repetir os propósitos aqui. Eles são para nós vivermos cada um deles na nossa vida. Cada um dos propósitos. Amém? É seguir Cristo. Já repararam qual é o animal que Deus escolheu para representar-nos? Eu pus esta questão. Eu sei que muitos vão dizer assim. Não, vou fazer a pergunta ao contrário. Qual é o animal que vocês gostavam de representar? Pronto, que representasse a vossa vida? Pôr assim a questão. Vai surgir se calhar um leão. Porque é forte, não é? A águia. Para ver distante. Fez bem. Até a formiga, se calhar alguém vai dizer assim: sim, trabalhadora, uau, eu sou muito trabalhadora. Formiga. Normalmente essas perguntas algumas perguntas em algumas entrevistas de emprego. Fazem essas: qual é o animal que tu... Pronto, não é? Então, mas eu posso vos dizer que nenhum de vocês se calhar escolheria a ovelha. Pobre da ovelha. Parada, lenta... Onde a gente diz: vai, lá vai ela. Pois é, mas eu quero vos dizer que esse é o animal que Deus escolheu para representar-nos. A ovelha. A Janice está-se a rir.
Maravilhoso, já disse, né? Somos a ovelha de Cristo. É essa mesmo, as lentas, aquelas que parecem ser... Mas olha, eu vou-vos dizer uma coisa. São as ovelhas de Cristo. Nós somos as ovelhas. É exatamente o animal que Deus escolheu para nos representar, não é? Quando o salmista diz, o Senhor é meu pastor, ele está a descrever quem? Sendo uma ovelha. Ele não está a dizer, eu sou um leão. Ele está a dizer, eu sou uma ovelha. Amém? O Senhor é meu pastor. Essa é a grande questão das Escrituras. Qual é o superpoder da ovelha? Qual é o superpoder da ovelha? Uma mansa, obediente. Ela tem superpoder? Tem. É o seu pastor. O superpoder da ovelha é o pastor. Ok? O superpoder da ovelha não é o que ela está a fazer, mas sim quem ela está a seguir. Amém? O superpoder da ovelha não é o que ela está a fazer, mas sim quem ela está a seguir. Quem é que nós seguimos? Jesus. Quem é o nosso superpoder? É Ele. É Ele que nos dá poder. É Ele que através dele, Ele usa-nos para chegar a qualquer lugar. Amém? Aquele que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Porque os meus olhos estão nele. Que eu sei que Ele leva-me para um lugar certo todos os dias. Para as águas tranquilas, para o pasto verdejante. E mesmo quando estou no vale da sombra da morte, eu não tenho medo. Porque os meus olhos estão fixos no meu superpoder, que é o meu pastor. Então eu quero descobrir na vida quem é esse Senhor bom, maravilhoso, e segui-lo por toda a eternidade. Quem é que fala assim? Esse é o discípulo. O discípulo é que quer, é que acredita, é que confia que mesmo que passar pela sombra do vale da morte, o pastor está lá com ele. Amém? A ovelha, o discípulo, ele pensa desta forma. O que mais temos ouvido a falar hoje em dia, o que nós mais temos ouvido falar é tu tens que seres tu próprio, tens que ser autêntico, tens que mergulhar dentro de ti. Nós usamos sim essas frases. Mergulha dentro de ti, escuta o que está lá dentro. Mas agora eu vou desvendar um mistério aqui. Nós temos que ter muito cuidado, porque seguir o nosso coração, às vezes Satanás mete ali a pata. Sabem porquê? Porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Então, cuidado quando nós mergulhamos para dentro do nosso coração para conduzir-nos. Amém? E sabemos que é terrivelmente corrupto o nosso coração. Não é? Então, siga Jesus. E eu vou-vos dizer o mistério. É porque quem não tem Jesus dentro do coração vai ouvir o seu coração sim. Vai ouvir o que está dentro, não vai ouvir o Espírito Santo. Então, quem tem Espírito Santo vai escutar o Espírito Santo de Deus. Porque Ele vai falar connosco. Ele vai dizer, aqui estou eu. Aqui, dentro de ti, estou eu a falar contigo. Então, há que ter cuidado. Mergulha dentro de ti sim, mas tenha certeza de que a voz que lá está é do Espírito Santo. Eu costumo dizer, olha para dentro de ti. Mas nós temos que ter cuidado. Como é que nós vamos olhar para dentro de nós se nós não temos o Espírito Santo? Se nós não ouvimos a voz dele. Amém? Escutamos-nos a nós próprios. Então temos que ter cuidado. Hebreus dá-nos uma lista de homens e mulheres que tiveram fé e que descreve ali homens e mulheres que decidiram ser discípulos. Todos ouviram a voz. Todos os que estão lá descritos ouviram a voz e acataram as suas ordens. Então confiar, ou seja, eles confiaram independentemente de não entenderem, mas confiaram em Deus. Confiaram em Jesus e no seu caráter. Há algo que eu gostava que vocês percebessem. Não é quando recebeu as suas ordens, ele podia ter dito assim, meu Deus, vou construir isto tudo. Não faz sentido. Um barco grande, pôr cada animal, pares lá dentro, enfim. Aquilo tudo que nós vemos na história.
Ele deve ter dito assim, meu Deus. Aliás, ele interiorizou bem. Os outros é que diziam que ele era louco. Não é? Mas ele o viu. E aquilo aconteceu. Então Deus estava lá. Ele mergulhou de cabeça por uma coisa que ele não entendia. Amém? Nós vamos terminar com uma passagem que eu não vou ler, vou só colocar aqui uma questão que eu pus interessante. Vocês lembram-se de nós termos falado há um tempo atrás sobre o paralítico e os seus 4 amigos? Não é? É uma história da Bíblia que todos nós aqui conhecemos. Vocês lembram-se que os 4 amigos levaram o paralítico, não conseguiu entrar pela porta porque Jesus estava lá dentro. Puseram-lhe pelo telhado. Então, eu queria que vocês entendessem. Que loucura! Eles caminharam até lá, com ele. Eles acreditaram que Jesus ia fazer um milagre. Não é? Porquê? Porque já tinha feito. Mas, acima de tudo, eles confiaram. Porquê que eu digo que eles confiaram? Porque eles não mediram esforços. Esse não vai por aqui. Vocês já imaginaram colocar... É assim, nós quando falamos, vocês já imaginaram o que é colocar por cima do telhado, subirem, levarem um paralítico, fazer com que ele entrasse, metê-lo, cair lá para dentro? Bom, se aquilo caísse, imagina, né? Devia ser... Já... Aquilo era um milagre ou ressurreição, não é? Deus tinha que fazer ali, porque se ele caísse de lá de cima e estatelasse no chão... Mas não, eu não sei que volta é que eles deram, mas eles conseguiram colocá-lo direitinho para que Jesus orasse por ele, para que Jesus ordenasse da sua boca para que houvesse cura. Então vocês já viram? Eles confiaram, aquele vai fazer, aquele que é Jesus, ele vai curar o nosso amigo. Vocês já viram a fé? A fé é isto. A fé não é eu dizer, eu acredito em Deus. Acreditar, todos acreditam. Olha que até o diabo também acredita, sabem? Ele acredita. Também acredita. Então, aqui a lição é fé. Fé. Fé é igual a confiar. E se todas as vezes na vossa vida vocês se recordarem, que o confiar é largarem-se lá de cima, é atirarem-se e dizer, Jesus, pega-me. O que vocês fariam, vocês vão entender o que é fé. Se vocês também se lembrarem, eu acredito em Deus. Eu acredito que Ele pode fazer um milagre. Mas tu confias? Acreditar, todos nós acreditamos. Confiar. Outra coisa é, todas as vezes que vier a vossa razão ao de cima e quererem dominar, ter o controle, dizerem assim, eu não quero ter o controle está nas mãos de Deus. Eu não quero ter o controle disto. O controle está nas mãos de Deus. Vocês vão entender o que é fé. Vocês vão ver o que é confiar. Amém? Eu queria que vocês entendessem isso, porque muitas das vezes nós pensamos que confiar, que é... que a fé, que é só eu estar ali repetitivamente a dizer as coisas. Não é. Isso não vai acontecer nada. Não vale a pena. Essas coisas da boa sorte, má sorte, essas coisas do falar positivo, negativo, não é isso que muda. A confiança em Deus é uma só. É a fé. Aquela que move montanhas. Leiam Hebreus, vocês vão entender o que é fé. Leiam Hebreus. Vão em várias versões da Bíblia. Procurem nas apps da Bíblia, tem as várias versões. E o Version tem várias versões. E comparem as versões e vocês vão entender o que é fé. Amém? Leiam os Evangelhos, onde os 4, eles descrevem ali de várias coisas que Jesus fez. E vocês vão entender o que é fé. Amém? Não deixem que as pessoas que estão ao vosso lado
vos magoem e depois vocês culpem Deus, ou pessoas que nós conhecemos, ou coisas do passado. Eu tive que me libertar disso. E quem conhece a minha história sabe. Porque se eu tivesse deixado mágoas no meu coração de pessoas que me feriram, em que eu pudesse dizer assim, olha, eu não confio em Deus. Porquê? Porque eu fui magoada. Senhor, eu não posso confiar. Alguém quer me ajudar, mas eu não posso confiar. Quando Deus está ali, no momento. Mas eu não posso confiar porquê? Porque eu fui ferida no passado. Eu tive que abandonar isso. Tive que dizer, não. Eu confio em Deus. O Deus que opera em quem for, vai me ajudar. O Deus que usa o homem, o ser humano, para me abençoar, eu creio em Deus, que Ele vai usar pessoas. Mas eu creio em Deus, que vai usar pessoas. Eu não creio na pessoa. Eu não confio, eu confio em Deus, que usa a pessoa. E aí as coisas funcionam. Porque se nós pusermos as nossas expectativas, o meu marido fala muitas vezes sobre isso. Cuidado com as expectativas. Nós nos frustramos, porque é assim, é um ser humano, e temos que ver que o ser humano falha. Eu falho. Então, as expectativas não podem ser aquelas, não. As expectativas maiores nós temos que ter em Deus. Nós temos é que amar, seguir em frente. Eu não estou a dizer para nós desconfiarmos das pessoas, não é isso. Atenção, nós temos que confiar nas pessoas. Eu confio muito mesmo. Há pessoas na nossa vida em que a gente confia. Temos a certeza, é nossa amiga, é nosso amigo, são pessoas que estão ali connosco. Claro que sim, mas eu estou a falar para termos cuidado, porque às vezes dizemos assim, eu estou muito triste, que as pessoas magoaram. As pessoas são pessoas. É entendermos que as pessoas são pessoas, amém? E temos que aprender a perdoar, porque as pessoas são pessoas. Não é fácil. Pedir a Deus para que Deus realmente nos dê discernimento nos passos que nós damos. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Eu vou orar e também queria dizer que se há algo para cada um de nós que está dentro de nós e falar com Deus pessoalmente, pedir a Deus que nos dê essa capacidade de poder chegar diante dele e dizer, Pai, eu não estou a aguentar mais, as coisas estão a acontecer, estão fora do meu controle, eu não posso, deixa tu. A partir do momento em que nós não conseguimos mais, é Deus quem faz. A partir do momento em que não dá, é Deus quem faz. Amém? Então vamos pôr nas mãos dele. Amém? Em qualquer área da nossa vida, seja trabalho, seja matrimónio, seja familiar, com mãe, pai, avós, com tudo, seja, enfim, tudo na nossa vida, tudo, seja escola, tudo, amigos, as amizades também às vezes são frustradas. Vamos pedir a Deus que queremos entregar tudo na mão dele, que ele seja o controlador da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, todas. Amém? Todas, para que ele faça a sua perfeita e agradável vontade na nossa vida. Amém? E que nos dê direção. Amém? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos estar na Tua presença, louvando, Senhor, o Teu nome nesta tarde, Senhor, porque louvamos também quando nós falamos de Ti. Louvamos a Ti, Senhor, quando nós falamos da Tua palavra, quando nós bendizemos o Teu nome com aquilo que está escrito, Pai Santo. Muito obrigado, Deus. Quero Te agradecer, Senhor, nesta tarde, por a Tua palavra, por aquilo, Senhor, que Tu falaste nas nossas vidas hoje, Deus. Eu quero entregar, Senhor, cada pessoa que aqui está, neste lugar, cada irmão meu, cada irmã minha, Senhor. Oh, Deus, toma o controle da vida de cada um de nós. Toma a nossa vida, Senhor, no altar da Tua graça. Nós oramos, Senhor, por controle absoluto Teu na nossa vida. Nós queremos dizer, Senhor, que Tu és Rei e Senhor, Pai. Nós queremos dizer, Senhor, toma a nossa vida, Senhor. Seca as nossas lágrimas, Senhor. Conforta o nosso coração, Senhor, mas traz direção. Traz direção, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos poder agarrar e dizer, eu lanço-me, Senhor, seja de que lugar for, mas eu lanço-me, Senhor, para Ti, para os Teus braços. Nós queremos dizer que confiamos em Ti, Deus.
Nós confiamos, Senhor. Não só acreditamos que Tu és Rei dos Reis, não só acreditamos nos milagres que temos visto Tu fazeres, mas nós confiamos que Tu vais fazer na nossa vida. Nós confiamos, Senhor, na plenitude, Senhor, que Tu tens para nós. Espírito Santo de Deus, nós queremos que Tu és e podes todas as coisas. Tu és o grande eu sou. Tu és o grande eu sou. Nós somos as Tuas ovelhas. Nós somos os Teus discípulos, Pai. Nós, para sermos os Teus discípulos, nós temos que entregar-nos, Senhor. Nós temos que perder o nosso controle e deixar que Tu controles todas as coisas. Nós necessitamos, Senhor, de entender, Senhor, que és Tu e não nós. Que és Tu, Senhor, e não nós. Nós queremos entregar-nos nas Tuas mãos. Nesta tarde, Deus, eu quero entregar os meus irmãos. Eu quero, Senhor, que Tu toques no coração de cada um agora. Toca no coração de cada um agora. Eu sei que a Tua palavra não volta vazia. Eu sei que a Tua palavra é eficaz. Eu sei que a Tua palavra, ela atravessa a nossa vida, atravessa o nosso coração. Ela atinge o lugar que tem que atingir. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que nenhum de nós saia daqui o mesmo. Para que não saia como entramos, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, que ao longo da semana esta palavra possa fazer, Senhor, eco. E que possamos buscar-te, Deus. E que possamos dizer, Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Senhor da minha vida. Pai Santo, mas crendo e confiando na Tua palavra. Senhor, nós queremos isso para nós. Nós queremos, Senhor, que Tu sejas o líder. Que Tu sejas, Senhor, a voz que ecoa dentro de nós. A voz que ecoa dentro de nós seja a voz do Teu Espírito, não o nosso, Pai. Que possamos mergulhar para dentro de nós e encontrar a voz do Teu Espírito falando e não a nossa voz. Pai, nós sabemos, Senhor, que o coração do homem é enganoso. Então nós queremos que seja o Teu Espírito a falar aqui dentro. Espírito Santo, toma o controle. Nós queremos mudar de vida. Nós queremos mudar o nosso pensamento. Nós queremos mudar, Senhor. Nós queremos mudar, Senhor, em quem nós confiamos. Nós queremos confiar em Ti, no poderoso Deus, naquele que é, que era e que há de vir. Naquele, Senhor, que entregou o Seu Filho na cruz do Calvário. Naquele que disse, morre para Ti mesma, Paula. Morre para Ti mesma. Cada um de nós está aqui porque eu quero viver por Ti. Eu quero viver dentro de Ti. Oh, Jesus. É isso que nós queremos. Continuar morrendo por nós mesmos, para nós mesmas. E acreditar que Tu, Senhor, podes viver, Senhor. Dentro de nós que seja vista a Tua palavra. Que a nossa vida possa ser vista pelos outros como filhos de Deus. Não vivamos mais nós, mas Tu vives por nós. Tu vives, Senhor, dentro de nós, Pai. A Tua palavra, Senhor, ela cada vez que nós falarmos, que possa ser vista, Senhor, a Tua palavra sair da nossa boca. Oh, Espírito Santo, não queremos ser mais nós, mas Tu, Senhor, em nós. Tu, Senhor, em nome e no poder de Jesus, eu entrego, Senhor, todas as coisas. Amém.